eu vou fazer essa caracterização da seguinte maneira. Posso pegar aqui uma, antes de fazer a caracterização, é interessante, esse aqui é o líquido de glaze, posicionei aqui um pouquinho de líquido de glaze, e molhar um pouquinho o laminado, mas bem pouquinho mesmo, ó, com o líquido de glaze, só para facilitar o espalhamento do Evocolor, né? Ó. Mas é um pouquinho, assim, o mínimo possível de líquido para passar no laminado, só para facilitar a aplicação mesmo. Aí está. Agora, o ideal, eu uso sempre essa técnica. Eu pego uma gotinha de shade e posiciono ela aqui na cervical. Põe a gotinha de shade aqui na cervical. E novamente, outra gotinha de shade aqui na cervical. Assim eu posso mensurar o quanto eu estou cromatizando, para que eles fiquem com o nível a quantidade de corantes, vamos dizer assim, de shade, próximos, né? Não fique um mais do que o outro, eu estou acrescentando shade. Então, se eu coloco uma gotinha de shade, eu tenho como mensurar melhor a quantidade de material que eu estou colocando em cada laminado. Isso é uma coisa bem fácil de fazer, assim, bem simples e rápida. Só tem que ter bastante atenção quanto à sequência da técnica. Então eu coloco essa gotinha de shade, depois é só espalhar ela na região cervical, aonde eu tenho a intenção de fazer essa cromatização. Então, do terço médio para a cervical, eu vou espalhar essa gotinha de shade. Ó. Assim eu tenho a mesma quantidade, uma quantidade de corante, de pigmento, de shade aproximado em todos os elementos. Eu tenho também a possibilidade de intensificar mais um ou outro, se for o caso, né? Então, dessa forma, eu já faço uma primeira caracterização. É interessante que essa caracterização ela seja bem discreta, ó, que ela não fique marcada, que a gente não consiga visualizar exatamente aonde ela começa, aonde ela termina, assim, para não ficar marcado a caracterização. Ela tem que ficar bem discreta. A ideia é ser o mais discreto possível aqui com essa caracterização. Uma vez que esse dente, o objetivo é ficar numa cor assim próxima da cor B1, então a quantidade de shade será bem pequena. Se eu ver a necessidade aqui de fazer uma nova ou intensificar essa caracterização, é interessante fazer uma queima dessa quantidade e depois aplicar uma outra quantidade mais ou menos da mesma forma, com uma bolinha assim. Cada camada dessa que eu aplicar aqui, ela vai em média cromatizando um tom, né, no croma. Por exemplo, se é um BL3, com essa quantidade eu chego assim no BL4. Com mais outra, eu vou chegar no B1. Porém, esse remanescente, eu tenho que considerar uma coisa. Esse remanescente ele está entre A2 mais ou menos na cervical. Se eu tenho uma pastilha MT, que é média translucidez, e esse laminado está bem fininho aqui na cervical, ele está terminando em 0, e a espessura dele média está entre 0,2 a 0,3 milímetro, e é uma pastilha MT, ela vai sofrer uma influência desse remanescente. Então, eu prefiro fazer uma cromatização leve, nesse caso,
de uma única vez. Se ela é uma BL3, eu estou indo provavelmente aqui para um BL4. Então, com a influência do remanescente, uma vez que a peça é fina, eu vou chegar ali no B1, eu vou atingir o resultado esperado. Se eu tivesse que cromatizar um pouco mais, então eu faria uma outra camada, uma outra queima, vamos dizer assim. Agora que eu já fiz a cromatização da região cervical, eu vou fazer a cromatização aqui, a pigmentação das áreas de reflexão de luz. Então, esse shade aqui, esse pigmento aqui, que é o Evocolor Essence White, que é um pigmento branco, vou até colocar uma gotinha aqui para vocês observarem, ele é bem branquinho, ó. Eu posso fazer com esse pigmento aqui, com o Evocolor Essence White, que é esse aqui, ó, que é o 01, eu posso fazer aqui algumas áreas de reflexão de luz nas linhas de brilho. Então, eu vou pegar uma pequena quantidade aqui desse white e vou fazer uma linha de brilho aqui, ó, bem discreta, ó. E ela tem que ficar bem suave mesmo, essa linha de brilho, ó. Eu vou aplicar esse white de uma forma bem discreta em cima da linha de brilho. Isso é bem pouquinho mesmo. Quase não dá pra ver, ó. Quanto mais discreto ficar esse, ó, essa pigmentação, às vezes mais interessante fica. Na maquiagem, sempre o menos é mais, na caracterização. Dá pra ver aqui levemente a white, aí eu vou espalhar ele aqui em cima da linha de brilho, dessa aresta da linha de brilho, para ele ficar o mais discreto possível. Aqui eu tenho a outra linha de brilho, no incisivo lateral, no canino, também a mesma coisa. No canino, nesse lóbulo mediano aqui, ó, eu faço aqui uma cromatização com esse white, seguindo aqui a aresta, o sentido da aresta. No premolar, a mesma coisa. Agora, eu vou fazer aqui as áreas de absorção de luz. Se eu pegar um shade como esse aqui e pintar toda a incisal de uma vez, fica com aspecto artificial, ele fica meio acinzentado ou azulado. Então, para que eu tenha uma reflexão assim, bem dinâmica da luz e trabalhe com absorção e reflexão de luz, eu tenho que trabalhar com as massas na posição, vamos dizer assim, ideal. Então, como que seria isso? Ó? Esse shade azul aqui, que é o shade 1, no caso, nessa área de absorção de luz, eu coloco uma gotinha aqui, ó, entre os dois lóbulos e outra gotinha aqui, ó. Sempre entre os dois lóbulos, ó. Entre os 3 lóbulos, ó. Assim eu posso mensurar a quantidade. E aí eu vou fazer dar uma espalhadinha nela aqui, ó. Eu estou criando 2 áreas de absorção de luz aqui entre os lóbulos. E do lado da linha de brilho. A linha de brilho está aqui, ó. Eu estou do lado dela criando essa área de absorção de luz. Então isso faz com que o laminado não fique assim, todo pintado com a região acinzentada ou com a região azulada. Ele fique com a reflexão bem dinâmica.